pastor Natanael, evangelista Luiz, pastor Robson, pastor Gumercindo, não é isso? Prazer conhecê-lo pessoalmente, demais obreiros, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Para nós é uma honra, é uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos, adorando ao Senhor. Eu só queria rapidamente fazer 2 pedidos, rapidinho. Nós estamos, amados, mês de outubro. Quem acompanha o nosso trabalho pela rede social? Alguém acompanha aqui? Eu vou te pedir um favor, irmãos. A rede social hoje é uma ferramenta. Procura a gente lá na rede social. A gente tem que entender as ferramentas que existem, né, e fazer uso delas. Acompanha lá o nosso trabalho para você poder conhecer, compartilha, comenta, e você ajuda a gente a divulgar, né, o trabalho que nós estamos fazendo ali, para que possa chegar a mais pessoas, a mais igrejas. E todo mês de outubro, como os irmãos vão ver lá nas nossas postagens, nós sempre realizamos um trabalho com as crianças no sertão. E para tal, nós precisamos arrecadar fundos. Então, nós estamos aqui, amados, com alguns livros e algumas bíblias, está ali fora, tá bom? E o valor arrecadado com a venda desse material vai ser direcionado para a gente comprar os brinquedos para levar para o sertão da Bahia. Tá bom? Então, nós temos ali, ó, sermões de John Wesley, você que gosta de pregar a palavra do Senhor, temos ali, amém? E eu tenho também aqui algumas bíblias. Especial esse modelo aqui é novo, da King James, mulheres, né? E você que gosta de anotar, você que gosta de fazer o seu devocional, ela tem um espaço para você poder anotar e fazer o seu devocional. Amém, irmãos? Amém? Isso aqui você vai estar contribuindo, é a sua contribuição com a obra missionária ali no sertão da Bahia. Amém? Não esqueça de seguir ali, missionário Alex Gama, a minha esposa também, missionária Nayara Gama. Amém? Sem delongas, tem um tecladista para nos ajudar aqui, por gentileza. Eu vou agradecer. Irmãos, Deus me deu uma palavra lá no estado do Espírito Santo. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra. O Senhor falou ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos no nome de Jesus. Obrigado, meu amado. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Tema da conferência: onde está o cuidado, a missão avança. Nós já tivemos aqui testemunhos poderosos com as missionárias. Tivemos aqui grandes experiências da parte de Deus. E eu gostaria agora de compartilhar um pouquinho das experiências dos apóstolos e o cuidado do céu para com o ministério dos mesmos. Capítulo 12, verso 1 a seguir. Amém? Assentado mesmo, eu vou estar lendo. Os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. E naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão.
tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém? Glória a Deus. Já foi orado? Amados, nós estamos diante do relato bíblico, uma descrição feita por Lucas de um momento muito difícil da igreja. Até então, a perseguição havia alcançado Estevão. E talvez alguém pudesse pensar que os apóstolos de Cristo, naquele momento, talvez por uma proteção especial, seriam guardados por mais tempo. Mas a Bíblia diz que após a morte de Estevão, a situação piora. E capítulo 2 apresenta um contraste, porque Tiago, ele é preso e imediatamente ele é morto. Aquilo com certeza causa um grande impacto, porque era um apóstolo. E alguém talvez pensando, mas tão jovem, mas já. O medo paira sobre a igreja e é tão claro isso, que depois do capítulo 12, a Bíblia deixa claro que os pregadores, todo mundo se espalha, foge de Jerusalém, com medo da perseguição. E logo após a morte de Tiago, eles mandam prender também a Pedro. E interessante, eu preciso contextualizar. Pedro foi alguém que outrora já havia sido restaurado por Jesus. Não é a minha intenção aqui falar dos altos e baixos do ministério de Pedro andando ao lado de Cristo, mas nós sabemos as marcas que ele carrega. Eufórico. Aquele homem que ao mesmo tempo era símbolo de autoridade, e logo em seguida Cristo estava dizendo: aparta de mim. Jesus queria lavar os pés, ele dizia: lava logo o corpo todo. Mas no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro negou. Aquele homem que manifestava uma paixão avassaladora, não resistiu à pressão. E a Bíblia vai dizer que, após ressuscitar, Pedro, reunido com seus amigos, com seus colegas, levanta-se e diz assim: eu vou pescar. E essa palavra, eu vou pescar, não era dita com a mesma intenção que ela foi dita pela última vez, quando Cristo havia chamado há mais de 3 anos atrás. Porque naquele momento Jesus disse assim: ó, a partir de hoje, eu te farei pescador de homens. Quando ele diz eu vou pescar, como que chutando balde, eu já neguei, agora não tem jeito para mim, vou pescar. E os amigos disseram: eu vou com você também. A influência de Pedro, né? Ele tenta pescar, não consegue, de repente alguém aparece na beira da praia. Era Jesus de Nazaré. De longe Pedro não conhece. O mestre manda lançar a rede mais uma vez, assim como na primeira pesca. Ele entende que era Cristo, mergulha para se esconder.
E trazendo mais uma vez, é como que Cristo trazendo a memória, porque situações parecidas ressuscitam emoções parecidas. E era Cristo iniciando um processo de cura, de restauração na vida de Pedro. E a Bíblia diz que quando o medroso Pedro chega na beira da praia, trazendo consigo os peixes, a Bíblia diz assim que quando ele chega ali, ele encontra brasa, peixe e pão. Eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite. Eu não sei o que você viveu até hoje. Eu não sei se em algum momento, em algum contexto, você precisou renunciar a algo e não o fez. E talvez dói dentro de você o fato de saber que você tem um chamado e um ministério e que devido à pressão você não suportou. Em algum momento você pensou assim, infelizmente acabou. Só que eu queria te dizer uma coisa. Assim como Jesus apareceu naquele dia, levanta a sua mão por gentileza. Ele está aqui nessa noite. E a notícia que eu tenho preparada para você é a seguinte: hoje ele preparou brasa, ele preparou peixe e ele preparou pão. Brasa fala da unção do Espírito Santo, peixe fala do milagre que não vai cessar, e pão fala da providência de Deus sobre o ministério. Era Jesus dizendo assim: Pedro, pode vir, porque aquilo que eu determinei na sua vida ainda não acabou, ainda tem brasa, ainda tem peixe, e ainda tem pão, ainda tem a unção do Espírito Santo, ainda tem o milagre de Deus sobre a sua vida, e ainda tem a providência do céu para a sua casa. Quem pode adorar a Ele nessa noite? Quem pode glorificar a Ele nessa noite? Eita! Glória! Deus! Maravilha! Agora mais uma vez, Pedro diante de uma situação muito difícil, preso. Talvez eu possa conjecturar. A Bíblia diz que naquele momento Pedro estava dormindo. Mas vendo a sequência da situação, Tiago já havia morrido. Talvez ele lembrou da profecia que Jesus disse para ele: você vai ser manietado e você vai ser levado para um lugar que você não vai querer ir, mas... Talvez ele pensou: bom, foi a vez de Tiago, talvez agora seja minha. Não tem muito o que eu fazer. Estou nas mãos dele mesmo, então vou dormir. Eu não vou dizer aqui que foi uma desistência. Talvez para ele, naquele momento, foi uma simples constatação de uma realidade. Olhando com os olhos humanos, primeiro já morreu, eu estou preso mesmo. Jesus disse que eu ia ser preso, então eu vou dormir. Aí a Bíblia diz que, de repente, o anjo do Senhor aparece naquela prisão. A minha constatação e a sua constatação, Deus não vai nos impedir de tê-la, mas nem sempre ela condiz com a realidade daquilo que Deus quer para você naquele tempo. E eu tenho a autoridade de Deus para profetizar mais uma coisa na sua vida. Quem quiser receber pode levantar a mão. Talvez os seus olhos humanos constataram alguma coisa,
E pelo seu entendimento, você está dizendo assim, agora não tem jeito. Aconteceu com fulano, com Bertano, com ciclano, eu estou na mesma, vai acontecer comigo também. O céu, eu estou sentindo a presença de Deus, não sou eu, o céu manda eu te dizer nessa noite, a tua constatação não é a minha, sou eu que mando na terra, sou eu que mando no mar, sou eu que mando no céu, e o que eu tenho para você ainda não se concluiu. É discernimento para Deus nessa situação que você está vivendo. Aliás, discernimento de Deus para você nesse tempo. Agora observa aqui o cuidado de Deus. Porque, irmão, quem está preso, se você abrir a cela para ele e falar assim, vai, ele vai se preocupar com alguma coisa, irmão? Ele só quer sair. Mas isso fala de alguns detalhes bem interessantes aqui. Presta atenção, a Bíblia diz assim. O anjo acorda ele e diz, levanta-te depressa. As cadeias caem. Aí o anjo olha para ele e fala assim, veste-te. Veste-te. Há um profeta na Bíblia que Deus mandou ele andar nu em Israel. Eu cito isso como um detalhe histórico. Não era nu de verdade, mas era sem a roupa principal. Era como Pedro estava. Era o anjo do Senhor dizendo para ele assim, você passou pela prisão. Mas você não vai sair daqui na sua nudez. Você não vai sair daqui envergonhado. O diabo tentou te lançar na prisão para te humilhar, para te aprisionar. Mas Deus, quando abre a porta do cárcere, Ele cuida de todos os detalhes. Você não vai sair envergonhado dessa situação. Eita! Sacode alguém aí do seu lado que eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Talvez você pensou que ia sair envergonhado, envergonhada. Pastor Natanael, humilhada. O anjo do Senhor está te dando uma vestimenta hoje, dizendo, eu vou te honrar. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que José recebe quando sai da prisão para ser governador é uma roupa nova. Veste-te, porque você não vai sair da prisão para vergonha, você vai sair para honra. A mente humana não consegue capturar essas coisas, que prisão é lugar de humilhação. Mas ele não para, ele continua dizendo, põe as tuas sandálias. Pedro estava pensando que talvez para ele ali seria o fim, ou seja, aquilo que ele tinha de planejamento para caminhar, aquilo que ele imaginava, as cidades que ele iria alcançar para pregar. O diabo, quando prendeu Paulo, disse assim, agora eu imobilizo aquilo que ele colocou na sua vida. Quando aprisiona Pedro, diz assim, agora eu te encarcero e você não vai dar mais nenhum passo. Eita! A primeira coisa, quando o anjo aparece, ele quebra a cadeia, dizendo assim, isso aqui não te segura. Aí como que dizendo assim, eu estou sentindo a graça tão grande aqui. E para o diabo saber que você vai andar e não é pouco, põe a sua sandália no seu pé, porque a sua caminhada, Pedro, ainda é longa. Eu ainda tenho muita coisa para lavando oressaio que ela. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta.
Eu vejo Elias aqui nessa noite, parado debaixo do pé de zimbro, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Pastor Natanael dizendo: eu não suporto mais, eu vou entregar o ministério, eu vou entregar o cargo, eu vou entregar a função. Jesus dizendo assim: põe a sandália no seu pé e come essa comida que eu preparei para você hoje, porque é muito longa, muito longa, muito longa, muito longa, muito longa, muito longa é a sua caminhada. Você vai pisar em muitos lugares ainda. Vai, você vai, vai. Ninguém vai te parar. Não vai. A prisão não vai te parar. A corrente não vai te parar. Não vai. Não vai. Cadê os crentes que vão avançar aqui? Cadê? Talvez ele pensou assim: agora eu posso ir quando ele está saindo antes de novo. Ei! Pega a sua capa. A gente sabe que capa na Bíblia, quando a gente olha para a história de Elias e Eliseu, né? Unção, chamado ali, ministério. Porque para ele, na cabeça dele, tinha acabado ali. Para que ele vai precisar da capa? Talvez você está nessa situação e pensando assim: ai, rapaz, a vergonha foi tão grande. Pastor Natanael, que eu vou até sair da prisão, mas a capa vai ficar lá. A humilhação foi tão grande que eu tenho que deixar a capa lá. Não dá mais para louvar, não dá mais para pregar, não dá mais para visitar. Jesus está dizendo assim: dessa situação você não sai sem a sua capa. Não foi o homem que te deu essa capa. Eita, não foi o homem que te escolheu. Não foi o homem que te ungiu. Não foi o homem que te comissionou e as nações te deu por profeta. Foi Deus. E Ele está dizendo: se você porventura deixou a sua capa na prisão, vai lá e busca ela. Eita, porque eu ainda vou te usar muito na terra. E aonde você passar, você vai precisar da capa. Põe a capa, pega a capa e usa a capa. Quem vai? Eita! O dono da capa está aqui. E ele está me dizendo que vai restaurar o ministério de crente aqui hoje, pastor Robson. Ele já tinha deixado a sandália em um canto e a capa de lado. Mas Jesus está dizendo assim: eu vim aqui hoje para te restaurar. Eita! Eita! Ei, Jesus! A Bíblia também vai dizer do apóstolo Paulo. Foi falado aqui, parece até que foi combinado, né? Porque o texto inicial que Deus me deu fala justamente da segunda carta de Timóteo. Paulo escrevendo ao seu filho espiritual, em total e completo tom de despedida. Todos os teólogos estudiosos das epístolas paulinas afirmam que provavelmente foi realmente a última que ele escreveu, e ali ele está se despedindo.
É onde ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada. Ele está despedindo. E aí eu vejo aqui um desejo que fica muito claro na vida de Paulo. Apesar de ser um grande apóstolo, mas ele deixa claro nessa carta a sua carência, a necessidade da presença dos seus amigos. Tanto que só nesse último capítulo ele fala para Timóteo 2 vezes: vem depressa me encontrar. Vem rápido. Aí ele cita: fulano me abandonou, ciclano virou as costas para mim, Bertano me deixou sozinho. Porque sentindo a angústia da morte, a solidão se aproxima de Paulo. A prisão que Paulo esteve naquele momento não era como a primeira prisão, que ele tinha liberdade. Provavelmente a prisão de Marmetina, se eu não me engano. Era um buraco no chão, escuro, sem acesso. Pensa a guerra que havia dentro de Paulo. E ele vai escrever. Eu vou ler aqui rapidamente. Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque ele me é útil. Também te enviei Tíquico e a Éfeso. Quando vieres, traze a sua capa, traz a minha capa, que eu deixei em Troade. Aí você observa uma diferença. Pedro recebeu a capa, a sandália e a roupa. Paulo só pede a capa, porque ele sabia que ele não ia precisar mais da sandália e não ia precisar mais da roupa. Mas a capa, a dor, o peso do ministério, a dor da solidão e do abandono. Pastor Natanael, porque quem tem ministério sabe, irmãos, tem lágrimas que só você e o céu sabe. Tem momentos que só você e o céu sabe o que você está vivendo. E Paulo agora sozinho, cercado de medos e de angústias, disse: traz a capa. E quando você vier, eu vou ter você e vou ter a capa. Porque Timóteo era para ele um filho. E ele precisava desse abraço, desse amparo, desse apoio. E quantas vezes no campo missionário a gente chora sozinho. Mas a mensagem de Cristo para nós é: avance, continue, eu estou com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu seguro na sua mão, eu seguro na sua mão, eu vou na frente, vai, você ainda precisa avançar, você ainda precisa avançar. O mesmo Paulo, assim como Pedro, já tinha vivido uma situação muito parecida. E eu caminho para encerrar. A Bíblia diz que, como prisioneiro sendo levado a Roma,
Uma grande tempestade açoita o barco na qual ele está. E eu acho interessante, eu gosto de fazer essa analogia, porque a Bíblia diz ali no capítulo 27, que era Paulo que estava sendo levado preso no navio. Era Paulo que estava sendo levado preso. Mas aí o anjo do Senhor aparece e fala assim para ele, ó: eis que te dei todos quantos navegam contigo. Você entendeu? Era ele que estava sendo levado preso. Aí todo mundo pensando assim, eu estou levando Paulo preso no meu barco, mas todo mundo ali estava no barco de Paulo. Aí Deus aparece para ele e fala: te dei todo mundo que está navegando com você. Porque quem tem propósito, amados, eita, pode estar no meio da tempestade, pode estar aprisionado, alguém pode achar que está dominando a situação, mas quem tem propósito, Deus coloca no controle da situação. E aí a Bíblia diz que eles descem, param na ilha de Malta, se não me foge a memória. E aí Paulo, encharcado do mesmo jeito, cansado do mesmo jeito, machucado do mesmo jeito, ele entendeu o peso do ministério. Quando Deus disse para ele: eis que te dei todo mundo, ele entendeu que era o cuidado ali, mesmo machucado, cabia a ele cuidar daquelas almas. E aí a Bíblia vai dizer que, mesmo Paulo cansado, a Bíblia diz que Paulo começa a catar lenha para acender o fogo, para aquecer os prisioneiros. Mesmo machucado, ele sabe da incumbência que ele tem de pegar lenha e acender o fogo. Porque ele sabia que não só ele precisava, mas todos também que ali estavam precisavam que o fogo estivesse aceso. Sem fogo aceso a missão não avança. Se o fogo não estiver aceso, a obra para. E Deus trouxe você aqui nessa noite. Talvez você estava triste, cabisbaixo, sem ânimo, mas Ele disse assim: Ele vai lá hoje, ela vai lá na conferência, e eu já preparei fogo. Eita, eu estou sentindo Ele aqui. Ele já preparou o fogo. Ele já preparou o fogo. Quem quer ser aceso pelo fogo de Deus hoje, cadê? Quem quer ser aceso pelo fogo? Cadê você? Cadê você? Eita! Meu Deus, já foi o tempo. Eita! E a Bíblia diz, amados, que pegando lenha para manter o fogo aceso, uma víbora morde a sua mão. Meu Deus do céu, que prova! Jesus, eu estou mantendo o fogo aceso, e essa pessoa dentro da minha casa falando mal de mim. Você entende um pouquinho o que Paulo viveu? Senhor, eu estou mantendo a lenha acesa, mas todo mundo me odeia. Senhor, eu estou me esforçando para manter o fogo aceso, mas estão armando uma armadilha para me derrubar. A mensagem de Deus para você nessa noite é: não pare de pegar lenha. Paulo não se distraiu com a víbora. É interessante, eles se distraíram com Paulo, porque a Bíblia diz que depois que ele foi mordido, todo mundo olhava, e a palavra era uma só: vai inchar, vai cair,
e vai morrer. Todo mundo olhava e dizia: vai inchar, vai cair e vai morrer. Mas quem está ocupado pegando lenha para colocar no fogo não se distrai. E quem não se distrai não cai, não morre. Eita, porque você está pegando lenha. Cadê você? O antídoto de Deus para você nessa noite é: pegue lenha, acenda o fogo, acenda o fogo, acenda o fogo, acenda. Quem vai? Fique de pé.